Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. O tema da aula de hoje é sobre o filósofo Friedrich Nietzsche. Vamos lá? Bom, gente, Friedrich Nietzsche, ele nasceu em 1844 e faleceu em 1900. Ele foi um filólogo, que é um estudioso das línguas clássicas, como o latim e o grego antigo. Ele também foi poeta e filósofo alemão, ok? Ele teve uma formação com base em uma educação rígida de princípios luteranos. Então, o pai dele, ele era um pastor luterano, só que o pai dele acaba morrendo 5 anos após o seu nascimento, e a sua mãe, então viúva, acabou tendo que cuidar de 3 filhos. Então ele teve aí uma infância sem muitas riquezas e a mãe dele teve que lutar muito para educar as 3 crianças. E ele acabou, dentro desse contexto, tendo uma educação pautada nos princípios luteranos. Nietzsche, ele também ao longo da sua vida teve diversos problemas de saúde que jamais foram diagnosticados com precisão, inclusive já numa determinada idade e na busca aí de tratamentos para os seus problemas médicos, Nietzsche começou a agir por conta própria, começou a fazer dietas rigorosas, começou a ter uma vida nômade a fim de evitar invernos rigorosos na Europa. Então ele acabou aí percebendo que, como os médicos não conseguiam resolver o seu problema, ele resolveu agir por conta própria com relação à sua saúde. O Nietzsche, ele em uma determinada idade, já mais velho, ele acaba se apaixonando por uma intelectual feminista russa, que é a Louis Andras Salomé, mas ele não é correspondido. Inclusive ele pede ela em casamento aí 3 vezes e recebe o não como resposta. Aí na imagem você tem a imagem de Nietzsche e a imagem da Louis Andras. Bom, gente, por conta de toda essa questão ligada à saúde, o Nietzsche acabou criando um estilo de escrita pautada no aforismo. O que seria o aforismo? Então, são sentenças curtas que possuem um significado próprio em seu interior, dispensando aí grandes argumentações. Esse estilo de escrita acabou sendo importante por conta da condição de saúde de Nietzsche, porque era uma escrita que não requeria muitas horas nem grande esforço intelectual. Então ele acabava podendo interromper aí a sua atividade intelectual a qualquer momento, sem grandes prejuízos para suas obras. E aí vocês vão perceber que ao longo dos slides eu vou estar colocando vários aforismos que pertencem à obra de Friedrich Nietzsche, tá? O primeiro é esse: a arte deve, antes de tudo e em primeiro lugar, embelezar a vida. Portanto, fazer com que nós próprios nos tornemos suportável e, se possível, agradáveis uns aos outros. Bom, gente, com relação à sua obra, o Nietzsche ele vai fazer uma crítica radical à sociedade ocidental burguesa do século XIX, tá? Então ele faz uma crítica ao racionalismo grego e à ciência, ao comércio e ao Estado, principalmente com a questão da valorização extrema da burguesia e do Estado, que só teria ajudado na decadência do homem, onde você troca há uma inversão dos ideais pelos valores materiais, pelos valores metais.
E ele faz uma crítica também a toda a ideia da tradição judaico-cristã, principalmente com relação à noção de culpa por parte dos cristãos. E aí, seguindo esse princípio, Friedrich Nietzsche, ele compõe que a vida ela se pauta em duas realidades, tá? Que é a realidade do apolíneo. O apolíneo, o termo, ele vem do deus grego Apolo e representa a razão, a retidão, a ordem, a harmonia e a perfeição que existe no universo. E da realidade dionisíaca. Dionisíaco vem do deus grego Dionísio, que representa aí a desordem, o caos, a intuição, a sensibilidade. Então, falando um pouquinho do Dionísio, ele, dentro da sua história, da mitologia grega, os gregos realizavam vários bacanais em homenagem ao deus Dionísio, e nesses bacanais eram usadas as músicas para elevar o espírito, era utilizada a representação aí do teatro grego, no qual as tragédias gregas sempre colocavam o ser humano em uma situação extrema. E a gente tem como exemplo isso a questão do Édipo Rei, que matou seu pai, se casou com a sua mãe, e tem toda essa situação extrema. Então, basicamente, para o Nietzsche, o princípio que compõe a realidade são esses dois, o apolíneo e o dionisíaco, e eles estão sempre aí se relacionando com a humanidade. Bom, e aí o Nietzsche ele vai falar que existem duas realidades, tá? Uma anterior a Sócrates e uma posterior a Sócrates. Então ele vai dizer que antes de Sócrates, os gregos viviam respeitando a composição da realidade, tanto apolínea como dionisíaca, tá? Então eles aproveitavam o lado racional, como também eles aproveitavam a questão emotiva, a questão dos instintos da vida. Então eles conviviam harmonicamente com o lado apolíneo e com o lado dionisíaco. Então, na visão de Nietzsche, esse momento é um momento de equilíbrio da sociedade grega. Só que apareceu no meio do caminho um grego e acabou aí trazendo muita confusão e bagunçando todo esse sistema de crenças que existia na Grécia, tá? Sócrates ele acabou supervalorizando a realidade apolínea em detrimento da realidade dionisíaca. E dessa forma ele acaba criando uma filosofia baseada exclusivamente no lado racional do ser humano. Então, segundo Nietzsche, o Sócrates, ao fazer isso, ele acaba enfraquecendo o homem, porque o homem se torna algo degenerado. Ele faz com que o homem não aproveite tudo que a vida tem a oferecer para ele. E na visão dele, ele acabaria quebrando com toda a questão da criatividade humana que existia, principalmente na filosofia dos pré-socráticos. Então, ao valorizar a realidade apolínea, Sócrates teria dado uma situação de decadência para a humanidade. E aí ele falava que uma consequência longínqua desse fato do Sócrates e a valorização do apolíneo, a valorização da razão, é a organização do que a gente chama de razão instrumental. Então, a razão instrumental é o que prevalece no mundo contemporâneo, e isso seria um resultado de uma valorização da realidade apolínea em detrimento da dionisíaca. Bom, e aí então nós chegamos à ideia da genealogia da
moral, tá bom? A partir disso, Nietzsche ele vai fazer uma investigação histórica de todos os valores que compõem a moralidade do mundo ocidental. O foco dele era analisar o mundo ocidental aí do século XIX. E aí ele vai fazer toda essa investigação histórica desse contexto do mundo ocidental. Ele vai buscar entender se as ideias de bem ou mal, bom e ruim, é universal ou não. Será que a ideia de bem e mal, a ideia de bom e ruim é universal? São valores que valem para todos os seres humanos, em todas as épocas, de todos os lugares? Nietzsche vai dizer que não, que na verdade esses valores são uma construção humana e que em determinado período da história, num determinado contexto social específico, os homens teriam então criado essas noções dizendo que elas seriam então absolutas, mas na verdade elas não são absolutas, elas são uma criação humana. Então, Nietzsche afirmava que além da influência socrática com a valorização do apolíneo, a gente tem também a influência do cristianismo. O cristianismo que vai afirmar que essas criações humanas de bem e mal são na verdade obras de Deus. E aí Nietzsche ele vai questionar toda essa situação em torno do cristianismo que coloca essas ideias, que são construções humanas, como sendo obras divinas e, portanto, válidas para toda a sociedade, para toda a humanidade. Nietzsche ele afirmava que mesmo o cristianismo ele não é absoluto. Por quê? Porque o cristianismo ele é apenas uma das possíveis interpretações do mundo. E aí a gente entra na influência judaico-cristã. Então o que acontece? O Nietzsche ele vai falar que o cristianismo ele não é algo absoluto, embora ele se coloque como algo absoluto, porque ele é justamente uma das formas de interpretar aí o mundo. E ele vai fazer uma crítica muito forte à questão da noção de culpa que existe dentro do cristianismo. E que devido a essa noção de culpa, do homem já nascer culpado, e aí a gente pega a questão do pecado capital e tudo mais, e na visão dele é justamente essa ideia, essa noção de culpa que existe dentro do cristianismo, que isso acaba por escravizar o homem. Por quê? Porque devido a essa noção de culpa, o homem ele passa a seguir as regras e se torna uma espécie de escravo. O homem ele não segue as regras porque ele acredita naquilo. O homem ela segue as regras porque alguém diz para ele que Deus estipulou essas regras. Então ele se sente culpado ao não segui-las e, portanto, ele se torna um escravo. Por quê? Porque ele não é dono de suas próprias decisões. E aí nós temos mais uma frase de Friedrich Nietzsche: a decisão cristã de achar que o mundo é feio e ruim tornou o mundo feio e ruim. Bom, e aí pegando essa questão da influência cristã, a gente tem os tipos de moralidade. Na visão de Nietzsche, existem dois tipos de moralidade. A primeira seria a moral dos escravos, que seria a mesma coisa que a moral do rebanho, que é justamente a moral construída a partir do pensamento judaico-cristão. Então, basicamente, aí é a moralidade do cristianismo que vai influenciar todo o mundo ocidental e, de acordo com Nietzsche, é uma moralidade que vai enfraquecer, degenerar o homem, tá? Por quê? Porque ela é uma moralidade baseada nos princípios da bondade, da humildade, da piedade. Mas vem a grande questão: professora,
bondade, humildade, piedade não é algo bom, não seria algo positivo para a sociedade? Bom, de acordo com Nietzsche, não. De acordo com Nietzsche, todas essas questões de bondade, humildade, piedade seriam coisas que degradariam ao homem, ou seja, acabariam deixando o homem pior. E, portanto, essa seria uma moralidade dos perdedores. E nós temos então a moral dos senhores. O que seria a moral dos senhores? A moral dos senhores ela é fundamentada na alegria, na inventividade e na afirmação à vida. Na visão dele, o bom seria justamente essa moral dos senhores, que tem essa afirmação à vida. Porque a moral do escravo seria uma moralidade dos perdedores que estariam ressentidos dos senhores. E os perdedores, eles vão dizer que tudo que é ruim é bom e vão apresentar isso para a humanidade ocidental como se fosse algo certo, algo justo, o jeito certo de se viver. Então você pega aí toda a questão da sociedade, gente, e trabalha a questão da ideia da moral. O que a sociedade cristã ocidental coloca como sendo a moral correta, a forma de se comportar corretamente. Então a gente tem algumas situações em algumas sociedades que é proibido dançar, porque a dança é vista como algo imoral. E ele fala justamente isso, a questão de você minar e limitar a alegria, a inventividade, a criatividade humana, baseada numa falsa moral, em algo que a humanidade determinou em um determinado período histórico que aquilo seria o correto e a forma correta de se viver. Bom, e aí, segundo todas essas ideias, algumas pessoas colocam que Nietzsche seria um filósofo amoralista, um filósofo niilista, tá? Porque ele vai pôr em xeque toda a questão aí da cultura ocidental. Porém, de acordo com ele, nós não devemos jogar a moral fora, mas sim fazer uma transmutação dos valores, substituir os valores ruins que degeneram o homem, que colocam o homem sempre na situação de culpa, de temor, e criar um novo ser, uma nova moral, tá? E esse novo ser, com essa nova moral, ele não seria mais um homem, porque ele estaria além do homem. E aí vem uma de suas obras, que é justamente Além do Homem, ou Super-Homem, como algumas pessoas colocam, tá? E esse além do homem, ele tem uma moralidade totalmente diversa dessa moralidade do escravo, dessa moralidade da culpa, da ideia de humildade, enfim. E essa seria também uma moralidade melhor que a dos senhores, tá? Por quê? Porque ele teria um estilo de vida fundamentado na vontade de poder não no sentido de poder econômico, financeiro, no poder de domínio sobre outras pessoas, nada disso, mas sim na vontade de poder, de conseguir dominar e de ser senhor de si mesmo, de você não seguir ideias pré-determinadas por alguém, mas você ter a possibilidade de encontrar os seus caminhos e de ser, portanto, senhor de si mesmo, tomando as decisões entre o mundo apolíneo e o mundo dionisíaco. E aí segue mais um aforismo aí de Friedrich Nietzsche para vocês.
O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, perigosa para percorrê-la. É perigoso ir por esse caminho, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. Bom, e aí nós temos a grande questão aí em torno de Friedrich Nietzsche. Quando ele fala nessa ideia do além do homem e tudo mais, algumas pessoas logo associam essa ideia de Nietzsche às questões da influência nazista, tá bom? Inclusive, por muitos anos, Nietzsche foi considerado aí o profeta do nazismo por conta do culto do super-homem, tá? Porém, as pessoas que associam a influência nazista em Nietzsche estão muito equivocadas. Por quê? A influência nazista em Nietzsche veio numa época em que Nietzsche já estava muito doente, não tinha mais condições de escrever e de viver por si mesmo. Então Nietzsche acabou ficando aos cuidados de sua irmã Elizabeth Foster. E a irmã do Nietzsche, ela era assumidamente antissemita, casada com um homem antissemita. E quando o nazismo surgiu, ela vai editar arbitrariamente os manuscritos do seu irmão. Então ela vai fazer mudanças naquilo que Nietzsche escreveu para adequar o pensamento de Nietzsche ao nazismo. Inclusive, a irmã dele vai acabar conhecendo o Adolf Hitler e vai apresentar as obras do Nietzsche para o Hitler. Por isso que as pessoas dizem que as obras do Nietzsche teriam dado base para o pensamento nazista, tá? A obra em si, ela foi editada pela irmã dele, que tinha caráter antissemita, só que Nietzsche sempre considerou a ideia do antissemitismo algo horrível, enquanto ele ainda era bem de saúde, tá? Basicamente, o que acontece? Essa ideia dele da questão do super-homem, que teria superado a moral, enfim, a ideia moralista judaico-cristã, basicamente, alguns acreditam que deu base para o pensamento aí nazista, que o além do homem seriam então os grupos superiores, arianos, que deveriam dominar todo o planeta. Mas efetivamente o Nietzsche não afirmou nada disso. Ele está propondo uma revolução, tá? Ele está propondo uma crítica radical a cultura ocidental. E nisso, quando eu falo da cultura ocidental, incluía a cultura alemã, incluía a ideia do nacionalismo extremista que Nietzsche estava vivenciando naquele momento, tá? Então Nietzsche, ele faz uma crítica muito grande a toda essa construção de moral dentro da sociedade, essa influência do cristianismo, a questão da valorização unicamente na razão, em detrimento às questões dionisíacas, que seria justamente a questão da criatividade, da liberdade, das paixões humanas. Então Nietzsche, ele falava que justamente isso deveria haver um equilíbrio. Bom, gente, aqui está a bibliografia da aula de hoje e temos mais um aforismo aí para vocês, tá? Não sabeis que só a disciplina da dor, da grande dor, é o que permitiu ao homem se elevar? E por fim, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para
você. Esse é um trecho do livro do Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Reflitam aí sobre esses aforismos de Nietzsche.